Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Pesquisa mostra que 38% dos brasileiros avaliam como positivo o governo de Jair Bolsonaro. A avaliação pessoal do presidente é de 57%. Polícia Federal confirma ao presidente Jair Bolsonaro que não foram encontradas evidências de participação de outras pessoas no atentado à faca ocorrido durante a campanha eleitoral. Em Brasília, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, participa de audiência pública no Senado para explicar projetos da pasta, como o programa Escola Sem Partido, combate à ideologia de gênero e o polêmico pedido para a gravação de alunos cantando o hino nacional nas escolas. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, admite que recebeu propina de empreiteiras e de outras empresas que prestaram serviço ao Estado. Mais de 170 militares venezuelanos desertaram do posto e cruzaram as fronteiras do país. E em Bogotá, líderes de 14 países criam novas sanções contra o governo de Nicolás Maduro. Na fronteira com o Brasil, o clima é de tensão. O Tribunal australiano condena ex-número 3 do Vaticano, cardeal George Pell, por abuso sexual contra 2 menores de idade. No esporte, etapa do Mundial de Surf em Fernando de Noronha tem o natalense Jadson André como campeão da etapa. E a seleção brasileira de basquete vence a República Dominicana e garante vaga no Mundial da China. A indústria farmacêutica tenta retirar a prescrição médica de 28 medicamentos. Na prática, isso pode significar uma economia para o Sistema Único de Saúde, já que reduziria as consultas. Mas a venda indiscriminada pode ser um perigo para a saúde. Os remédios que Elcio costuma comprar precisam ser entregues pela farmacêutica. Do contrário... Não tenho problema. Em pegar na gôndola não tenho problema. As farmácias já contam com prateleiras que podem ser acessadas livremente pelo consumidor. Nelas estão os chamados MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. A categoria foi a principal responsável por alavancar as vendas em 2018, com faturamento de 7,5 bilhões de reais no setor. Desde 2016, uma regulamentação da Anvisa estabelece critérios de segurança para a liberação de medicamentos sem prescrição, como o tempo de comercialização, histórico, gravidade de efeitos adversos e também potencial de causar vício. Agora, as fabricantes querem incluir outros 28 remédios neste grupo. São substâncias que tratam problemas como herpes, alergias, inflamações, gastrite e esofagite. A associação que engloba essas empresas defende que a facilitação do acesso a medicamentos reduz impactos no sistema público de saúde e reforça um critério considerado fundamental. Aquela frase, se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, não está lá à toa. Ela está lá para falar, olha, você pode fazer uso livre de um medicamento, porém... você tem que estar atento ao período curto de tempo. Em nota, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo ressalta que nenhum medicamento é completamente isento de riscos e o uso deve sempre ser acompanhado por um profissional de saúde. Esse clínico geral concorda. Para ele, quando o paciente sequer passa pelo balcão, a chance de receber orientações sobre possíveis efeitos, como o de mascarar sintomas de doenças mais graves, é reduzida. Nós temos um sistema de saúde que dificulta o acesso à população, nós temos que trabalhar para que melhoramos o acesso das pessoas ao sistema de saúde. Em São Paulo, as fortes chuvas que começaram na noite de ontem deixaram a cidade em alerta até às 8 horas desta terça-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Até o início da manhã, todas as regiões de São Paulo ficaram em estado de alerta, com mais de 300 quedas de árvores e 25 desabamentos registrados pelo Corpo de Bombeiros. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital destacou 24 pontos de alagamento. A região mais afetada foi a Zona Oeste. O trânsito também ficou acima do normal. O pico foi às 9h30 da manhã, com 153 quilômetros de congestionamento. Ao longo da semana, uma frente fria mantém as chuvas e o tempo instável na capital e Grande São Paulo. O Conselho Federal de Medicina deve confirmar hoje, em reunião extraordinária em Brasília, a revogação da autorização para a prática da telemedicina em território nacional. A liberação dada no começo do mês e que ampliava o uso do atendimento à distância gerou uma série de críticas na classe média e médica e nos conselhos regionais. Acionistas da Embraer aprovaram hoje a venda da área comercial da empresa para a Boeing. A decisão dá sinal verde para o acordo que cria uma nova empresa avaliada em 20 bilhões de reais.
A Boeing deve pagar 80% e a Embraer os outros 20% do valor. A aprovação final ainda depende dos órgãos reguladores. Divulgada a primeira pesquisa sobre o desempenho do governo Bolsonaro. A pesquisa foi feita pelo Instituto MDA e encomendada pela Confederação Nacional do Transporte. 38,9% da população avalia como positivo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 29% definem como regular e 19% acreditam que o governo é ruim ou péssimo. Já 13% não souberam opinar. Prestes a completar 2 meses no poder, a avaliação pessoal de Jair Bolsonaro é de 57,5%. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre 21 e 23 de fevereiro em 137 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e a probabilidade da pesquisa retratar a realidade é de 95%. A leitura de uma carta do ministro da Educação e a execução do hino nacional com a filmagem dos alunos nestas atividades deve ser incorporada à rotina escolar. Mas o pedido do ministro Vélez Rodrigues provocou reações contrárias. Antes de entrar na sala de aula, os alunos se reuniriam para ouvir a leitura de uma carta do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que começa com a frase: "Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos", e que termina com o slogan da campanha do então candidato Jair Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Depois, conforme o e-mail enviado aos diretores das escolas, viria a execução do hino nacional. No pedido, um representante da escola deve filmar para enviar ao governo. Para este professor de direito, a gravação em vídeo sem autorização é inconstitucional. A Constituição garante a privacidade e a intimidade. A pessoa tem que autorizar para ser gravado e o vídeo ser utilizado. E não estava ali dizendo como é que esse vídeo vai ser utilizado. Então, isso é inconstitucional, podendo gerar até uma indenização contra a União pelo mau uso da imagem das pessoas. Ele também alerta para a propaganda política contida na carta com o slogan de campanha. O governo é da sociedade brasileira, então o slogan de campanha pode ter alguma discussão em termos de repercussão e responsabilidade. O presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Celso Napolitano, diz que a entidade é contrária a estas determinações. A Federação dos Professores do Estado de São Paulo repudia essa atitude do atual ministro da Educação e recomenda aos professores seguirem o seu trabalho normal, sem se preocupar com esse tipo de ingerência no projeto pedagógico. Em nota no site do Ministério da Educação, a assessoria de comunicação esclarece que a carta do ministro tem um pedido de cumprimento voluntário e que antes da divulgação dos vídeos, a autorização legal da pessoa filmada ou do responsável será solicitada. Ainda de acordo com a nota, a atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, que está em Genebra, defendeu os pedidos feitos pelo ministro Vélez Rodrigues. Já esta consultora de educação explica que o MEC tem programas nacionais relacionados às escolas, mas que o ministro Vélez Rodrigues, ao enviar uma carta assinada por ele, confunde a pessoa física com o relacionamento do governo com as escolas. Para ela, isto não tem nada a ver com a atuação do Ministério da Educação. É um ministério que tem por função constitucional auxiliar os estados e os municípios, que são quem operam as escolas de ensino básico, na melhoria da qualidade da educação. Isso, até agora, nós não vimos de maneira clara vindo do Ministério ou do Ministro da Educação. No final da manhã, o site do MEC publicou que vai enviar ainda hoje uma carta atualizada do ministro às escolas, sem o slogan do então candidato a presidente Jair Bolsonaro e sem a exigência dos vídeos. O pedido para a execução do hino nacional nas escolas e o envio de vídeos dos alunos deve ser abordado durante a audiência pública no Senado com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. A audiência tinha sido marcada há algum tempo pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O objetivo dos senadores é ouvir do ministro a visão dele sobre educação, que inclui pontos polêmicos, como o programa Escola Sem Partido e o combate à ideologia de gênero nas salas de aula. Nesta audiência, Vélez Rodrigues também deve explicar a medida provisória sobre educação domiciliar, além de dar detalhes sobre educação integral e o cumprimento do Plano Nacional de Educação, que prevê metas para a melhoria do ensino até 2024. A Polícia Federal diz ao presidente Jair Bolsonaro que não foi encontrada evidência da participação de outras pessoas no atentado à faca que ele sofreu em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral.
Um relatório foi apresentado a Bolsonaro pela Polícia Federal em encontro no Palácio do Planalto 2 semanas após o presidente cobrar uma solução para o caso. Participaram o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o delegado da Polícia Federal responsável pelo inquérito. O ministro Sérgio Moro explicou que a investigação ainda não está concluída e a reunião foi marcada para informar o presidente sobre o andamento. A Polícia Federal explicou que falta concluir a análise dos materiais apreendidos no apartamento de um advogado do autor do ataque, Adélio Bispo dos Santos, mas que até agora não há evidência da participação de outras pessoas no atentado. Segundo a Polícia Federal, por enquanto, a hipótese mais provável é a de que o autor da facada agiu sozinho por inconformismo político. Num repentino ataque de sinceridade, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, admite pela primeira vez que recebeu propina de empreiteiras e fornecedores do Estado. Condenado a quase 200 anos de prisão em vários processos, o ex-governador Sérgio Cabral mudou de advogado e de estratégia. Procurou o Ministério Público para prestar novo depoimento e disse que deseja parar de mentir. Em depoimentos anteriores, Cabral garantiu que nunca recebeu propinas, apenas dinheiro de Caixa 2 para campanhas eleitorais. O que eu não fiz, Excelência, é pedir propina, agir como um corrupto. Agora, em depoimento de 3 horas gravado em vídeo, Cabral disse que começou a receber propinas logo que assumiu o governo em 2007 e que a prática continuou durante as 2 vezes em que foi governador. Eu quero X% da obra, 2%, 3% da obra. Além de receber propinas de fornecedores de produtos e serviços para o estado do Rio, Cabral afirmou que também recebeu dinheiro de todas as grandes obras realizadas no período em que esteve no governo. Entre essas obras, citou a reforma do Maracanã, o Porto do Açu e a linha 4 do metrô Carioca. Se nós não tivéssemos feito o acordo, podia ser mais barato. Podia ser mais barato. Se o jogo não fosse combinado. Cabral também disse que o ex-chefe da Casa Civil, Regis Fichtner, preso pela Operação Lava Jato, era o responsável por fazer os acordos de propina e ficava com uma parte para ele. E que Fichtner usava seu próprio escritório de advocacia para fazer contratos fictícios e encobrir recebimento de propinas. Em nota, o escritório de advocacia de Regis Fichtner negou as acusações. Disse que o sigilo bancário do escritório foi quebrado pela Justiça em 2017 e nenhum dos fatos relatados pelo ex-governador foi comprovado. Para o Mundial na China. O Brasil manteve o ímpeto prometido e terminou as eliminatórias com uma vitória por 71-63. Com 13 pontos, Leandrinho foi o destaque brasileiro com frieza nos minutos finais. Apesar da rivalidade, a seleção entrou aplaudida, com o Varejão e Leandrinho saindo de quadra ovacionados. É porque esse time foi campeão no Pan-Americano de Santo Domingo em 2003, nesse mesmo ginásio. Por isso, o carinho do público. O triunfo brasileiro deixou o time com 9 vitórias e 3 derrotas e manteve uma escrita positiva diante dos dominicanos. Ano passado venceu a República Dominicana no turno das eliminatórias em São Paulo. A Copa do Mundo da China acontece entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro, com 32 seleções. A competição é o único caminho para a Olimpíada de Tóquio, já que serve como qualificatória para o pré-olímpico. Teve um probleminha no áudio aí em Santo Domingo, que a seleção brasileira de basquete jogou com seriedade e acabou garantindo uma vaga para o Mundial da China, que a gente acabou de assistir. Isso aí. A seguir, mais de 170 militares venezuelanos desertaram do posto e cruzaram as fronteiras do país. Em Bogotá, líderes de 14 países criam novas sanções contra o governo de Nicolás Maduro. Na fronteira com o Brasil, o clima é de tensão. O tribunal australiano condena ex-número 3 do Vaticano por abuso sexual contra 2 menores de idade. A gente volta já. Reunidos em Bogotá, na Colômbia, os líderes de 13 países do Grupo de Lima decidem denunciar Nicolás Maduro ao Tribunal Penal Internacional. A situação na fronteira da Venezuela continua tensa depois de um final de semana violento com cerca de 300 feridos e pelo menos 3 mortos nas cidades de Santa Helena do Uiarém e em Pacaraima, na fronteira com o Brasil. Os confrontos também foram oportunidade para a deserção de mais de 170 militares e soldados que cruzaram as fronteiras. Este militar da Guarda Nacional, que fugiu com mais 10 colegas, diz que eles decidiram desertar porque não são assassinos e estão ao lado do povo da Venezuela.
Em Caracas, uma equipe de 7 pessoas do canal de TV norte-americano Univision ficou detida durante 3 horas no Palácio Presidencial de Miraflores, sede do governo da Venezuela, depois de uma entrevista com o presidente Nicolás Maduro. Entre os detidos, o jornalista Jorge Ramos diz que Maduro não gostou quando foi perguntado sobre as fraudes nas eleições e sobre os venezuelanos o considerarem um ditador. Quando o jornalista mostrou um vídeo sem procedência definida, com pessoas comendo lixo, Maduro interrompeu a entrevista irritado e saiu da sala. Com o equipamento e a gravação da entrevista confiscados, o jornalista e sua equipe foram liberados para voltar a Miami. A pedido dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir com urgência hoje, às 5 da tarde, para discutir a crise na Venezuela. Ontem, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, não conseguiu convencer os membros do Grupo de Lima sobre uma intervenção militar e teve que se contentar com a ameaça de novas sanções contra Caracas. O Itamaraty começou neste sábado a tentar localizar os brasileiros que vivem na Venezuela para saber se há interesse em deixar o país. O questionário também pergunta sobre dependentes e pede um endereço. Pelos cálculos da autoridade diplomática, há 12.800 brasileiros lá. O consulado-geral naquele país também divulgou uma recomendação para que os turistas brasileiros evitem viajar ao país vizinho enquanto durar a atual situação. O presidente norte-americano Donald Trump chegou agora há pouco a Hanoi, capital do Vietnã, para um novo encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou ao Vietnã depois de viajar da Coreia do Norte pela China em um trem blindado para seu segundo encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Nas reuniões que acontecem nessa quarta e quinta-feiras, os dois líderes tentarão chegar a um acordo sobre como implementar a promessa norte-coreana feita na primeira reunião em Singapura, em junho do ano passado, de desistir das armas nucleares. E, em resposta, os Estados Unidos se comprometeriam a dar garantias de segurança à Coreia do Norte. Falando em Washington, na véspera de sua partida para o Vietnã, Trump disse acreditar que se entendeu bem com Kim Jong-un e que ficará satisfeito se a Coreia do Norte mantiver a suspensão dos testes de armas. Na Austrália, cardeal e ex-tesoureiro do Vaticano é condenado por abuso sexual de adolescentes. O cardeal George Pell foi considerado culpado nas 5 acusações de abuso sexual cometidas há mais de 2 décadas contra 2 meninos de 12 e 13 anos de idade que pertenciam ao coro de uma igreja na Austrália. Até dezembro, George Pell era a 3ª figura mais importante do Vaticano e agora se torna o clérigo católico mais graduado a ser condenado por delitos sexuais contra crianças. Ele alega inocência. Em dezembro, o Vaticano disse que o Papa Francisco havia afastado Pell de seu grupo de conselheiros próximos sem comentar o julgamento. Um júri do Tribunal do Condado de Vitória, em Melbourne, considerou Pell culpado em 11 de dezembro do ano passado, após um julgamento de 1 mês. A decisão só foi divulgada agora. Os advogados do cardeal apelaram contra o veredito, que pode levar a um novo julgamento. A pena pode chegar a 50 anos de prisão. A confirmação da condenação de Pell surge após o encontro no Vaticano sobre os abusos sexuais por membros da Igreja Católica, onde o Papa Francisco afirmou que nenhum abuso deve jamais ser encoberto ou subestimado, porque isso favorece a propagação do mal e eleva o nível do escândalo. As medalhas da Olimpíada de Tóquio do ano que vem serão feitas de lixo eletrônico. O ouro, a prata e o bronze para os vencedores serão retirados de toneladas de celulares e aparelhos antigos. O projeto de criar as medalhas com materiais reciclados surgiu há 2 anos com uma campanha que incentivou os japoneses a reciclarem seus celulares antigos ou com defeito. Foram instalados mais de 2.000 pontos de coleta e também entraram videogames, computadores e câmeras digitais, já que muitos componentes desses dispositivos usam materiais como ouro, platina, prata, níquel e cobre. Até agora já foram recolhidas mais de 47 toneladas desse lixo eletrônico, mas ainda falta matéria-prima para as medalhas. No processo de desmonte e reciclagem já foram obtidos mais de 30 quilos de ouro ou 90% do material para as medalhas dos vencedores. Também foram retirados mais de 4.000 quilos de prata, 85% do necessário, além de 3 toneladas de bronze, suficientes para todas as medalhas dos terceiros lugares. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou: o local mais inseguro para uma mulher vítima de violência é a própria casa. E a maioria prefere se calar a denunciar o agressor, normalmente alguém conhecido por ela. Clara tem apenas 24 anos, mas já carrega um histórico de agressões verbais e relacionamentos abusivos. Na rua, muitas vezes isso acontece quando você está passando e eles te abordam de alguma forma meio abusiva.
na balada, quando você não quer ficar com o cara e ele não entende esse não. Por namorados mesmo, eu acho que no geral, todos os dias isso acontece. É de mulheres como Clara, que fala a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os pesquisadores ouviram 2.084 pessoas em todo o país. 59% disseram ter visto uma mulher ser agredida física ou verbalmente no último ano. 76% das mulheres agredidas afirmam que conheciam o agressor, 25% a mais do que em 2017. A maioria das vítimas foi agredida dentro de casa e não denunciou. Apenas 10% procurou uma delegacia da mulher. As mulheres jovens e as negras são as mais agredidas e as que mais sofrem assédio. No total, segundo a pesquisa, 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Às vezes é difícil a gente saber também se houve um aumento de registro ou um aumento da situação de violência em geral, mas o fato é que a gente continua, de qualquer maneira, com índices muito altos. Segundo a pesquisadora, o caminho para reverter essa situação passa por uma mudança cultural e por uma discussão séria e equilibrada que deve incluir as crianças e as escolas. Ensinar as crianças desde pequenas que as mulheres têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades que os homens, meninos e meninas, são iguais em direitos, em capacidades, e que as meninas e as mulheres são donas do seu corpo. O governo de São Paulo faz eventos sobre melhoria do ambiente de negócios em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência da República e com o Ministério da Economia. De acordo com um relatório do Banco Mundial, que avalia o ambiente de negócios em todo o mundo, o Brasil ocupa hoje a posição de número 109 entre 190 países. O Doing Business Brasil, que busca aí melhorias em ambientes de negócios, é uma união de forças entre os governos federal, estadual e também municipal. O evento reuniu o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, o ministro da Secretaria-Geral da República, Floriano Peixoto, e também o governador do estado de São Paulo. João Dória disse que a ideia é reduzir a burocracia para empreendedores, como, por exemplo, diminuir o tempo para abertura de empresas, pagamento de impostos e também digitalização de processos e serviços públicos. Iniciativa que pretende colocar o Brasil nos próximos 3 anos entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo, saindo da posição 109ª, 109, para a posição entre os 50 melhores países do mundo para se fazer negócios. No último final de semana, a paradisíaca ilha de Fernando de Noronha voltou a receber uma etapa do Mundial de Surf. A reportagem é da TV Golfinho. Vamos ver. Um domingo lindo, cheio de expectativas. Eu tô achando, na minha expectativa, que Medina vai ganhar. É, Pedrinho, dessa vez não deu. Na primeira bateria das quartas de final, o bicampeão mundial Gabriel Medina foi derrotado pelo natalense Jadson André. Vai pro RBS, vai pro belo momento agora, Jadson André. Já o catarinense Iago Dora superou um dos favoritos, Ítalo Ferreira, e também estava confiante. Eu sou o primeiro a chegar na praia, acordando às 5 da manhã e me concentrando só nessa onda daqui. Como não poderia ser diferente, a final foi tão emocionante que chegou a ser definida só no último minuto. Iago e Jadson chegaram a surfar a mesma onda, dando um verdadeiro show para o público. Na bateria também o Jadson André, a pancada, já jogou água pro alto. Chega na portinha, saiu! Depois de precisar trocar de prancha, o natalense surfou a sua 12ª onda e pontuou o que precisava para tomar o título do catarinense. Bate por debaixo do lip ali, muito forte. Jadson André, que neste ano está retornando à elite do Champions Tour, comemorou à vontade a maré de bons resultados. Eu falo pra galera, eu sou cacimbeiro, cara. Eu vim pra Fernando de Noronha pra surfar com acima do pato. Aquela onda é sua cara, você conhece, vai dar tudo certo. Quando eu precisei das ondas, elas vieram. Quando eu tava em situação delicada, apareceu uma onda especial e deu tudo certo. O Jornal da Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a crise na Venezuela. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, até amanhã.